Olá, boa noite a todos. O meu nome é Christian e hoje venho trazer a apresentação da equipe Delta do projeto Drone 3D Fly em respeito à disciplina de Projeto Integrador 2. Bom, temos aqui as informações do curso e dos integrantes da equipe Delta. Temos aqui os 8 DPs identificados e as atividades de trabalho, ou seja, a distribuição de cada DP para os integrantes do grupo. Bom, o DP1 ficou comigo, o Christian. O DP1 traz como tarefa atualizar o plano do detalhamento do produto. Aqui temos as tarefas, 4 tarefas: mostrar as mudanças do escopo do produto, definir novos indicadores de desempenho, atualizar o plano de comunicação e evidenciar novos riscos, além de planejar e preparar as aquisições. Bom, em relação ao nosso escopo, né, a alteração que tivemos do semestre anterior para o atual semestre foi em relação ao controle, né, devido a questões de custo e complexidade de projeto, também como resultado final em relação a peso. Nós optamos por uma via de controle pelo celular via Bluetooth. Essa é a principal mudança entre um escopo e outro. Para a tarefa de definir um novo indicador, definimos o indicador de assiduidade. Esse indicador basicamente relaciona as atividades realizadas pelo profissional com as atividades que ele deve realizar por dia, ou seja, se ele realizar todas, ele terá uma indicação de 100%. Conforme ele não faça suas devidas atividades, esse indicador demonstra um decaimento, né, podendo avaliar aí as atividades do colaborador. O plano de comunicação da equipe Delta se manteve conforme o semestre anterior. Bom, alguns novos riscos foram evidenciados, principalmente pela falta de habilidade técnica na produção do produto, já que a prática ainda não ocorreu, uma possível sobrecarga de trabalho em decorrência de outras disciplinas, uma demora na retomada do trabalho após troca de membro. Isso também tem um impacto bem significativo caso ocorra. O não acesso à impressora, que agregará novos custos, né, ao projeto, e falha da impressora, que pode acarretar em perca de material e também um comprometimento de tempo, né? A mitigação para a falha da impressora é tentarmos antecipar a impressão para que tudo ocorra dentro do prazo estipulado. Bom, em relação ao plano de aquisição, a equipe Delta já adquiriu os principais componentes para poder desenvolver o protótipo do nosso drone, né? Temos aqui listado o local dessa compra, a data, o lead time calculado e os componentes, também a forma de pagamento e a relação dos valores. Bom, agora vamos para o DP2, que consiste em criar os sistemas, subsistemas e componentes e decidir por fazer ou comprar esses itens. Temos aqui as tarefas. A primeira é detalhar o 3D e codificá-los, criar a lista de materiais completa, decidir o que vai ser desenvolvido, produzido ou comprado e criar uma documentação comercial para obter informações, propostas e cotação.
o primeiro modelo 3D desenvolvido pela equipe Delta está sendo demonstrado em vista isométrica. Aqui temos a vista isométrica sem a tampa e também uma vista frontal, ou seja, ao deslocamento frontal do drone. Temos aqui mais algumas vistas, a vista superior sem tampa ao lado esquerdo e a vista inferior localizada no canto superior direito da tela. E no canto inferior, a vista superior, porém com a tampa. Aqui temos alguns componentes, ou melhor, os componentes do drone. Mais componentes. E aqui temos a listagem desses componentes com uma codificação. O D é de drone e a sequência numérica é apenas para identificação do componente. Bom, aqui temos a lista de materiais relacionando o componente em si, a informação de dimensões, caso seja necessário, e a quantidade também, caso seja necessário evidenciar. No caso do filamento, do álcool, são coisas que deverão estar sempre disponíveis, então não é uma quantidade por drone, mas sim por lote, né? Por isso que algumas informações aí constam apenas um traço. E aqui a listagem entre desenvolver, produzir e comprar, né? Temos a coluna com os componentes, que parte do sistema faz, se é de aviônica, de célula ou grupo motopropulsor, além da quantidade, a decisão entre fazer ou comprar e a justificativa, uma palavra-chave para justificativa de cada decisão do fazer ou comprar. Aqui temos alguns componentes, né, com a melhor vista aí, real. E aqui temos um exemplo de uma das nossas referências para estar desenvolvendo o projeto. É uma imagem demonstrando o esquemático aí da ligação eletrônica. Aqui temos um padrão para o Request for Information, né, que busca algumas informações de fornecedores, caso precisemos dessa informação. E aqui um Request for Quotation, que basicamente listaremos os nossos itens, caso necessário, né, questionando o valor e o frete para a nossa empresa. Vamos então agora ao DP3. Dando continuidade, agora vamos falar um pouquinho sobre o DP3. Planejar, fabricação e montagem e criar as instruções. Aí temos as tarefas e vamos lá. Temos aqui então um vídeo representativo simulando o processo de fabricação para uma melhor visualização. Referente à sequência de operações, vão ser divididas em 3 linhas, nas quais as 2 primeiras se unem para se tornar uma terceira para a linha final do produto, para o sequenciamento do produto final, para o armazenamento e a entrega do mesmo, no qual em cada linha vão existir apenas um trabalhador e as seguintes responsabilidades são essas. Na linha 1, o trabalhador deve produzir a estrutura 3D e depois a montagem e testes finais do produto. E na linha 2, o trabalhador tem as responsabilidades de testar a qualidade das peças externas,
e separação de equipamentos para a montagem. E basicamente, então, essa separação de equipamentos para a montagem vai auxiliar o da linha 1 para fazer a montagem e os testes finais do produto. Então, tudo isso aí engloba um único ciclo de produção. E no final, que é a linha 1/2, que seria a linha, entre aspas, 3, que o trabalhador tem a responsabilidade de armazenamento do produto em caixas e deixar ela guardada até o dia de envio. Dando continuidade, temos aqui as instruções de trabalho, no qual, referente às operações de montagem, estão impressão da estrutura 3D, teste de qualidade de equipamentos externos, separação de equipamentos para montagem, soldagem dos motores na placa controladora, fixar a placa controladora na célula, fixação dos motores, fixar as baterias, fixar as hélices nos motores, fixar a proteção das hélices na célula, teste final, armazenamento e, por fim, armazenamento do produto. Porém, existem também algumas ferramentas essenciais durante a montagem, teste e armazenamento do produto, ao qual estão multímetro digital, ferro de solda, desencapador de fios, pinça antiestática, pincéis antiestáticos, manta antiestática e pulseira antiestática. E ao lado temos uma figura representativa das instruções de trabalho e sequenciamento. Referente ao tempo de fabricação e montagem, temos dois tempos de fabricação e montagem. Um é referente ao protótipo, que é este, e o próximo que eu vou mostrar é da produção dele em massa. Dando sequência ao que eu havia dito, este então é a produção em massa, tempo por drone, que é o tempo responsável para a fabricação, montagem e finalização do produto, que são os testes finais e o armazenamento do mesmo. Boa noite, o meu nome é Karen e eu fiquei responsável pelo detalhamento do produto 4. Neste DP serão apresentados os recursos de fabricação, ou seja, o ferramental para a realização do protótipo. Depois serão demonstrados os manuais de operação e quanto à logística de distribuição do produto. Aqui estão as subtarefas do DP4. A primeira subtarefa consiste em montar a lista de ferramentas que serão utilizadas para realizar o protótipo. A segunda subtarefa é demonstrar a instalação de fábrica, ou seja, a vista da planta da empresa. E a terceira subtarefa quanto à criação do manual de operação do produto. E a última tarefa é a parte logística, ou seja, quanto à distribuição do produto, o transporte e a entrega até o consumidor. Aqui estão listadas as ferramentas que serão usadas para a confecção do protótipo e a finalidade de cada uma delas. Podemos conferir a planta baixa da empresa e ela foi projetada no AutoCAD usando de base um terreno comercial de 12 por 30 metros. E na planta baixa foram destacados alguns setores de uma empresa, sendo a entrada da fábrica pela recepção, e em seguida temos um corredor que se divide entre a administração e a sala de projetos. E também podemos conferir a copa e os banheiros da recepção e do chão de fábrica. E no chão de fábrica pode se dividir entre a fabricação de componentes e a montagem do drone em si. Também podemos conferir a divisão entre o depósito de matéria-prima e o depósito do produto pronto, e também a área de testes, juntamente com o setor de qualidade. No manual de operação do drone, utilizamos o aplicativo que será usado para o controle do drone pelo celular, e já na
tela inicial, podemos verificar o botão Ctrl. Ao pressionarmos o botão Ctrl, iremos até a tela de operação. E podemos vincular o drone com o Bluetooth do celular. Depois que ele parear com o Bluetooth, podemos iniciar a operação do drone, pressionando o botão ligar e arrastando vagarosamente o controle esquerdo, e com o controle direito pode se direcionar o drone. E também podemos conferir que na parte superior é marcado o tempo de voo, e no meio ali, Speed, ele controla a velocidade do drone. Quanto à logística da distribuição do produto, podemos destacar 3 tipos de transporte: o transporte terrestre, aéreo ou marítimo. No transporte terrestre, além da exportação, podemos destacar que pode ser entregue no território nacional, sendo realizado por condução própria na região do Vale do Paraíba, e sendo necessário contratar uma transportadora caso seja fora do Vale do Paraíba. Ou também pode ser realizado pela retirada do cliente diretamente na loja. Já no transporte aéreo e marítimo, podemos destacar a exportação, sendo que no aéreo também pode ser realizado em território nacional. E nessas duas opções, será necessário contratar uma transportadora para que realize esse transporte. Eu também fiquei responsável pelo detalhamento do produto 5, e aqui serão validados os sistemas, subsistemas e os componentes, e também será validados os testes e a documentação do produto. Aqui estão classificadas as subtarefas do DP5, sendo a primeira demonstrar as possíveis falhas, a segunda tarefa, a criação de métodos dos testes do produto ou os processos, na terceira, a execução dos testes e registro dos resultados, e na quarta, a validação do resultado dos testes às normas do nosso produto. Aqui está o FEMEA, a tabela para a análise de modo e efeito de falha. E na primeira coluna estão classificados os componentes e posteriormente a função de cada um desses componentes. Também é demonstrado o modo de falha potencial e o efeito, e o que ocasionou essa falha desse componente. E também podemos destacar as ações recomendadas para que não ocorra essa falha e os respectivos responsáveis por cada etapa da confecção. Na fase de testes, podemos classificar os testes realizados por simulação e os testes físicos. Os testes realizados por simulação, foi possível realizar algumas simulações para definir o peso de alguns componentes ainda não existentes, com o auxílio do software CAD ANSYS Space Clean, e também foi possível realizar simulações de ligação de circuito eletrônico pelo Tinkercad. E os testes físicos são os testes realizados após a confecção do drone, que ainda está em andamento. Aqui está a simulação realizada no Tinkercad. A simulação é feita de maneira simples para demonstrar a ligação de alguns componentes. E ela tenta demonstrar, através do potenciômetro, a regulagem da tensão nos motores. Aí está demonstrada a placa do Arduino
e a rotação dos motores ali embaixo. E quando a tensão é aumentada, ele também aumenta a rotação do motor. Agora, quando a tensão é diminuída, a rotação também diminui. E isso acontece mais ou menos com o drone quando ele estiver sendo controlado pelo sistema. Aqui está demonstrado novamente o protótipo do drone que foi realizado no ANSYS. E com esse software foi possível simular também o peso dos componentes que serão fabricados usando o filamento PLA, a tampa, os braços e o trem de pouso. Foi acrescentada a densidade do filamento e o software calculou, tendo como massa da célula do trem de pouso 53,55 gramas e os pesos do componente ainda serão simulados, mas podemos verificar que estará dentro dos limites impostos de peso, ou seja, menos de 200 gramas. Vamos então agora para o DP7. Dando continuidade, estamos aqui ao DP7, no qual ele se baseia em monitorar a viabilidade econômico-financeira do projeto e avaliar e aprovar a fase DP. E temos aqui as respectivas tarefas. Fazendo então uma breve análise e comparação entre os dados antigos e os dados atuais, podemos ver uma clara diminuição de gastos, gerando uma margem de lucro maior, e uma previsão de um pequeno aumento da margem de vendas. Esta diminuição de gastos foi também referente ao não mais uso do controle remoto, que agora o drone vai ser controlado pelo telefone celular. E o valor de produção em escala antes estava em 187,50 e agora está por apenas 180. E a previsão de demanda e consumo referente ao número de vendas aumentou em 5 vendas ao dia. Fazendo então a atualização das premissas financeiras, fazendo também uma relação entre os valores antigos e os valores atuais, podemos ver aí graficamente que a evolução do lucro por faturamento está maior. O lucro, como eu havia dito no antigo trabalho, primeiro o nosso viés era basicamente a evolução do faturamento para ficar investindo apenas na empresa e depois pensar no lucro. Porém, podemos ver que o lucro, graças à diminuição de gastos, por não precisar mais utilizar o controle remoto, e sim agora utilizar apenas o telefone celular para o controle do mesmo, o lucro ficou muito mais próximo do faturamento, então agora o lucro é muito maior. Temos aqui também mais dados referente às premissas financeiras, no caso, a atualização das premissas financeiras. Todavia, esses valores são aproximados e também fixos, pois ainda não houveram testes de mercado com a venda do produto. Dando continuidade aos dados anteriores, temos aqui ele dividido por mês, de janeiro a dezembro e o total, que, relembrando, são valores aproximados e fixos, pois ainda não houveram testes de mercado com a venda do produto. Temos aqui também o fluxo de caixa, com previsão de venda, número de vendas, valores arrecadados, lucros obtidos, número de produção por tempo, não vendido, tipos de cenários, custos e despesas externas, cálculo mensal, prejuízo de estoque e custos totais. Aqui também podemos fazer uma análise referente aos dados antigos e os dados atuais, perceber então um aumento de vendas e também a diferença de valores arrecadados e lucros obtidos a partir disso. Dando continuidade, temos então agora as notas referente aos DPs,
divididas em subtarefas, nota parcial, justificativa e nota geral. Agora com DP3 e DP4, dando continuidade DP5 e DP6 e finalizando com DP7 e DP8. Entre as ações corretivas encontramos um problema e uma solução, ao qual o problema é a dificuldade de um dos integrantes, o Márcio, para realizar a gravação de sua parte de seu respectivo DP, e a solução encontrada foi que o mesmo apresentará presencialmente pelo Teams. Eu também fiquei responsável pelo detalhamento do produto 8, e aqui serão documentadas as decisões que foram tomadas durante as reuniões e também o registro das lições aprendidas durante esse semestre. As subtarefas do DP8 são classificadas aqui, sendo a primeira documentar as decisões tomadas, a segunda registrar as lições aprendidas e a terceira a criação das atas e o quarto o diário de bordo. Durante o desenvolvimento da fase DP, podemos destacar algumas ações tomadas para sanar os problemas que encontramos, sendo que um dos problemas encontrados foi em relação à compra dos componentes e o tempo do lead time, sendo que os componentes não chegariam a tempo de realizar os testes físicos. As ações tomadas foram em realizar os testes em simulação. Nas lições aprendidas, podemos destacar alguns desafios que nos deparamos ao realizar os DPs, sendo que cada desafio foi possível adquirir um aprendizado. E aqui estão as atas semanais, que elas foram realizadas em cada reunião com o orientador Rodrigo, sendo relatados de forma geral a discussão que ocorreram durante as reuniões e a conclusão. E para a anotação das reuniões entre o grupo, foi relatado no diário de bordo as discussões que tivemos na reunião e a conclusão que tiramos. Ele se assemelha muito com a ata semanal, mas aqui seria registrados todas as reuniões que tivemos. A equipe Delta agradece a atenção. Boa noite.